Senhor, diante de uma mesa que o Senhor vai colocar para nos servir, para o maior culto da nossa vida que vai durar uma eternidade. Pedimos que o Senhor prepare-nos em nome de Jesus e que no dia dessa noite, Pai, fala, meu Deus, em na nossas noite desse vidas, dia, Senhor Senhor, o Jesus. Senhor possa trazer Precisamos da a tua presença graça, meu que Deus. fala em nossos corações. Teu amor, Senhor Jesus. Tira tudo aquilo que Fica endurece a conosco, nossa Senhor serviço. Jesus. Tira tudo Pera, aquilo, Senhor, que Jesus. cauteriza a nossa mente. E Oh, toda, Deus Pai poderoso. amado, distração nesse instante que caia por terra. E que o Senhor seja bem-vindo dentro de nós, ao nosso redor e sobre a nossa vida. Fala conosco, nós queremos te ouvir. E certamente assim o Senhor o fará. Em nome de Jesus eu te agradeço e te bendigo hoje e sempre. Amém. Amém. Boa noite, paz seja convosco. Amém. Nós vamos fazer uma leitura, um texto, hoje ele é um pouquinho longo, né, alguns versículos, mas é o único versículo que nós vamos ler nessa noite. Em 2 Samuel, capítulo 13, verso 21 ao 22. 2 Samuel, capítulo 13, do versículo 21 ao versículo 22. 13, 21? 13, do 1 ao 22, desculpa. E aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, meio-irmão de Tamar, amou-a. A palavra, na verdade, não é nem amou-a, desejou-a. E angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque ela era virgem, e parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab, homem muito sagaz, o qual lhe disse: por que tu de dia em dia tanto emagreces, sendo filho do rei? Não o farás saber a mim? Então lhe disse Aminon: desejo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama, finge-te de doente, e quando teu pai te vier visitar, diz-me: peço-te que a minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon, fingiu-se de doente, e vindo o rei visitá-lo, disse Aminon ao rei: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faze-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado. E tomou massa, e a amassou, e fez bolos diante de seus olhos, e cozeu os bolos. E tomou a frigideira, e os tirou diante dele, porém ele recusou-se comer. E disse a Aminon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida ao quarto, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera, e levou-os a Aminon, seu irmão, do quarto. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Porque onde iria eu com a minha vergonha? E se tu serias como um dos loucos de Israel?
Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua irmã, à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e deitou-se com ela. Depois Aminon sentiu grande nojo dela, ou aversão por ela, pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o desejo com que a desejou. E disse-lhe Aminon: levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse: não há razão de me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém não lhe quis dar ouvidos. E chamou ao seu moço que o servia e disse: ponha fora esta aí, ponha fora a esta, e feche a porta após ela. E trazia a ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as virgens dos reis. E seu servo a pôs para fora, e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça, e a roupa de muitas cores que trazia rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça, e foi andando, e clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão, não se angustie. Olha, presta atenção. Seu irmão esteve contigo, o seu irmão deitou contigo, cala-te, não suja a honra do teu irmão, não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar, e esteve solitária em casa de Absalão, o seu irmão. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito lhe acendeu a ira. Porém Absalão não falou com Aminon, nem mal, nem bem, porque Absalão odiava Aminon por ter abusado de Tamar, a sua irmã. Podemos assentar. Fique muito atento à palavra que você vai ouvir nessa noite, porque essa palavra, ela tem o propósito de te desafiar, de mexer com o teu interior e de mostrar muitas coisas que talvez não estejam ainda no seu lugar. O tema desta mensagem é a dor que foi silenciada. Vivemos em um período onde muitos foram silenciados em relação à dor que passaram. Não é raro ouvir frases como: deixa de frescura. Não é raro ouvir frase: parece que só você que sofre. Para de querer aparecer. Está ficando feio para você. Nós ouvimos muitas vezes essas frases. E essas frases, elas têm sido ditas no transcorrer de muitas situações adversas. Em certo ponto, tem muitas pessoas que se fazem de vítima. Porque eu estou chateado, porque eu estou decepcionado, porque eu estou magoado, porque eu estou isso, aquilo. É engraçado que quando nos magoamos, nos decepcionamos, nos frustramos, a primeira coisa que fazemos é não vir à igreja. Deus tem culpa. Deus tem culpa de nós muitas vezes, equivocadamente, chamarmos erros que não mudamos. E tem gente que não muda. Não, comigo é assim mesmo, eu quero tudo, eu grito, eu esperneio. Eu vos falo por experiência própria. Houve uma época no nosso ministério que a gente não deixava nada para depois. A gente resolvia, e muitas vezes o calor de resolver, nós nos equivocávamos.
e perdíamos grandes amizades pela ignorância. Não é gritando que se resolve as coisas. Não é se escondendo que se resolve as coisas. Nós precisamos trazer a cura logo de imediato para que nós não venhamos a levar isso adiante. Essa palavra era para eu ter pregado a semana passada. Eu não consegui imprimir de jeito nenhum essa mensagem. Porque Deus sabia que essa igreja nessa semana enfrentaria algumas situações. E deixou essa palavra para esse domingo de Santa Ceia. Tem muita dor silenciada. Verdade. Tem muita gente injustiçada. Mas tem muita gente também que se faz de vítima. Mas hoje eu quero falar para aqueles que estão silenciados em relação à sua dor. Trancafiados em sentimentos cuja alma grita, mas ninguém ouve. Cujo desespero bate, mas ninguém socorre. Temos todos os motivos do mundo para desistir. Mas se desistirmos de projetos, de sonhos, de Deus, da nossa vida, nós seremos mais um frustrado, que nunca alcançará a situação de mudança nenhuma, porque é muito fácil entregar os pontos e ser mais um derrotado em meio à multidão. Mas a atitude de pedir socorro, de ir à cura, de buscar recursos, ela vai fazer com que a minha história mude e seja transformada. Amém. Essas frases que eu disse, deixa de frescura, parece que só você que sofre, para de se vitimizar. As pessoas se tornaram insensíveis em relação à dor alheia, porque elas não estão experimentando na pele e não sabem realmente o que a outra pessoa está sofrendo. Elas não podem definir dor alheia, porque a dor só é definida por aquele que passou por alguma injustiça, que passou por algum momento. Como que eu vou falar que a dor do irmão não é nada diante daquilo que eu estou passando? Se eu não estou no coração, se eu não estou na mente, se eu não sou a alma dele, como que eu vou chamar de frescura algo, mesmo que me pareça pequeno? Mesmo que me pareça desprezível, eu digo assim, isso aí eu já tirei de letra na minha vida muitas vezes. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém tem a mesma estrutura. O que nós precisamos entender é que Deus trabalha por igual em todos os corações, sejam mais fortes ou mais maleáveis. Deus trabalha por igual, trazendo cura tanto ao duro quanto ao flexível, ou quanto ao fraco de decisão. Ele trabalha. Ele não pede licença para atuar. Então nós vemos as pessoas se tornando insensíveis. Olha esse caso. Tamar passou por uma situação semelhante. Filha do rei Davi, jovem, cheia de sonhos, formosa, virgem, linda, de beleza ímpar. A sua história deveria ter sido de honra, de dignidade, ao lado de alguém que a tratasse como esposa. Ela fora educada para isso, fora preparada pela sua mãe, que a Bíblia não diz o nome, para que ela pudesse ser uma dama, uma lady, que ela pudesse ser mulher de um único marido e satisfazê-lo espiritualmente, que não é apenas a satisfação física, mas a espiritual, que ele pudesse ter prazer em andar ao lado dela, que ele se sentisse galardoado ao tê-la como companheira, como esposa, como amiga, como amante. A história dela era para ter sido de honra.
Quando ela entrasse na tenda pós-casamento, ela seria um exemplo para as virgens de Israel. Queremos ser igual Tamar. Nós queremos ter a história de Tamar. Porém, a situação de Tamar, ela inverteu-se. E a sua história, que deveria ser honrosa, digna, ela se tornou um grito sufocado, vítima de abuso pelo seu irmão, vítima de omissão pelo seu Aminon, meio-irmão, Absalão, irmão total. Na Bíblia, nessa época, se Aminon chegasse no rei e dissesse: olha, eu estou pretendendo namorar Tamar, como ela era meia-irmã, ele podia contrair esse relacionamento, e o rei o abençoaria, e Davi o abençoaria, mas ele preferiu desejar. Desejo não nos leva a lugar nenhum. Eu desejo tanto essa pessoa. Desejo é fruto de um coração irresponsável. Quem deseja faz qualquer coisa para obter aquilo que quer. Quem deseja compra amor. Quem deseja compra prazer. Quem deseja engana. Quem deseja ludibria. Desejo não é honra para ninguém. Porque o desejo, ele, da mesma forma que eu me atenho a ter, eu passo a odiar e a me sentir enojado depois que eu tenho. Tem gente que luta, deseja o carro, quando tem o carro, começa a amaldiçoar. Tem gente que deseja um relacionamento, não para contrair uma família, ou para ter uma concepção de uma família, mas simplesmente para satisfazer os seus impulsos sexuais, e depois que casa, começa a trair, porque o desejo é nojento, porque o desejo é satânico. Pessoa que olha para outra com desejo, já está pecando. Jesus disse sobre isso: quem olhar para uma mulher no seu coração desejando-a, já pecou. E nós deixamos a nossa história de conquista de lado para desejar aquilo que não é para nós. Eu estava ouvindo o testemunho de uma jovem cristã, e ela dizia, um pastor contando, que ela conheceu, era casada, e reencontrou-se com um antigo namorado lá da sua adolescência. E ela casada com um homem de Deus, que a respeitava. Ela disse assim: poxa, eu sempre desejei eu nunca esqueci esse amor antigo. Vivendo em adultério tanto tempo, deitando-se com uma pessoa, pensando em outra. E aquele desejo da juventude fez com que ela perdesse um casamento sólido. E aquele que ela desejava, que não queria relacionamento com ninguém, apenas a usou como uma laranja que se chupa e joga o bagaço fora. E ela ficou sem o marido que a amava, sem o respeito dos filhos que tinham, por uma aventura carnal, passageira, que acabou com a história dela. Deus nos criou para ter uma história de honra. Deus nos pôs nesse mundo para termos uma história digna, cheia de conquistas, cheia de vida, cheia de vitória. Mas hoje nós olhamos para o nosso passado e dizemos: puxa, eu não tenho nada disso. Foi porque paixões desenfreadas entraram em nossa vida e nos fizeram desviar o foco para o desejo do nosso coração. É por isso que a Bíblia diz: não cumprireis os desejos do vosso coração com concupiscências. Hoje é Santa Ceia. Se nós não entendermos o significado disso, eu vou falar depois. Qualquer coisa nos tira da igreja nesse dia sem remorso e sem peso. Sabe o que acontece? Se morrer,
perdeu a salvação. Se Jesus voltar, vira. Está cortado da comunhão. Não importa o problema que eu tenha, nenhum problema foi maior do que a entrega de Jesus na cruz do Calvário, derramando a sua última gota, até a sua última gota de sangue, para que o diabo não me tivesse mais em suas mãos. Ele se entregou por mim, e eu não faço da mesma forma, porque os desejos e paixões são mais abundantes do que a razão de estar aqui, celebrar a morte que Ele levou sobre Ele e a ressurreição no último dia, a qual Ele colocou sobre cada um de nós, escrevendo o nosso nome no livro da vida. Paixão desenfreada é um perigo, é um risco. Eu ouvi um caso de alguém ímpio que se converteu ao Evangelho e nunca casou. Sabe por que não casou? Porque a mãe tinha aquele filho, que o pai tinha morrido e ela criou, ele era o sustento dela. A mãe se relacionava intimamente com o filho. Isso é diabólico ou não é? É maligno ou não é? É esse tempo que nós vivemos. E se nós brincarmos, esse mesmo demônio, ele destrói a nossa vida. Ele destrói a história que nós construímos. Não adianta ter construído uma história de 24 anos em um ministério e perder em um dia. Não adianta ter construído o seu casamento durante muito tempo e por causa de uma cegueira, uma aventura, uma paixão, perder tudo, para depois se arrepender e ser tarde demais. Não adianta ter cultivado uma amizade e por causa de coisas banais ter traído essa amizade e ter perdido ela e depois ficar sozinho, lamentando-se que não tem mais aquele que anda ao lado. Essa moça, ela sofreu um abuso do seu meio-irmão. E nós vamos ver que o grito dela foi sufocado quando o irmão genuíno dela disse: para de difamar o nosso irmão. O mesmo irmão que teve um ódio mortal e matou o outro. Aí ela conta para o pai. E o pai não faz nada. Eu vou falar uma coisa para vocês: Davi foi um ótimo rei, um péssimo pai. Um filho se rebelou contra ele. Aminon e Absalão queria matar Aminon. Falou para o pai: posso levar o meu irmão para uma caçada? Davi sabia que Aminon ia matar, Absalão ia matar Aminon, e não fez nada. Agora, a história dessa mulher, ela não recebe um abuso de fora, ela recebe um abuso de dentro. Tem muita gente que não foi abusado fora, ou abusado fora, mas dentro. E abuso não significa apenas um rompimento físico. Abuso vem por palavras. A maior pressão que o ser humano pode ter é a pressão psicológica. Um alto patente do exército estava sendo julgado, aí vocês sabem quem é, não vou falar nome. E chegou na sua delação, ele chegou a desmaiar de tanta pressão emocional que ele sofreu. Tem muita gente pressionada emocionalmente que não se recupera. Tem muita gente esfrangalhada emocionalmente, não consegue ter equilíbrio, porque o equilíbrio não são dado pelas nossas pernas, mas o equilíbrio, ele é fruto de uma emoção estável, de uma emoção sólida, de uma emoção racional. E quando nós paramos aqui para ver, Aminon, meio-irmão, alimenta um desejo doentio por Tamar. E com o auxílio do conselho de um tio distante, irmão, sobrinho de Davi, um tio, primo meio distante, pergunta: rapaz, você está meio esquisito, o que está acontecendo? E ele diz assim: estou com um desejo muito grande pela minha irmã. Cara, estou doente por esse desejo. Não consigo tirá-la da minha mente. Não consigo, não durmo, não como, estou emagrecendo.
eu estou com um desejo grande por ela. Aí o tio, em vez de falar assim, cara, vai procurar ajuda, vai procurar socorro, vai conversar com seu pai, vai pedir socorro para os mais velhos. Ele arma um plano, ele fala assim, olha, finge que você está doente. Tudo que começa errado termina errado. Tudo que começa com mentira termina com mentira. Às vezes, irmão, injustamente a gente fala assim, ainda bem que o fulano saiu da igreja, agora a igreja vai. O meu medo não é quem saiu da igreja. O meu medo é que quem saiu da igreja não tenha nada a ver, e quem continuou sendo responsável pelo não crescimento da mesma. E nós apenas julgamos, porque nos convém, porque nos é apto. Nós apenas julgamos, porque nós fazemos isso com maestria, até que as pessoas nos julguem na mesma proporção, porque Jesus disse, com a medida que julgares, te julgarão também, da mesma medida, com o mesmo peso, com a mesma injustiça, com a mesma dor que fez sofrer, vai sofrer também. A vida é justa. Tudo que se planta nessa vida se colhe, mesmo que seja no último segundo de vida. Tudo que se planta nessa vida se colhe, porque o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então não plante maledicência, não plante maldade, não plante injustiça, porque até o fim da vida nós vamos colher isso de volta. Ela fora abusada, ela tentou resistir, ela argumentou, ela disse, não faz isso comigo, meu irmão. Ela estava com as vestes dela de virgem, para servir o irmão de todo o coração. Ela ia colocar aquela veste, porque só as virgens usavam uma veste colorida, e quando elas andavam na rua, as pessoas a respeitavam. Ela dizia, agora não posso mais usar as minhas vestes de virgem, vou ter que usar uma veste escura, dizendo que eu já não sou mais virgem, que eu perdi os meus sonhos, que eu perdi os meus projetos, eu não tenho mais por que viver, eu não tenho mais por que andar, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Tem muita gente nessa terra que já perdeu o gosto pela vida, mas eu te apresento o Espírito Santo nessa noite para curar as feridas que estão gritando dentro da tua alma, para te dar uma nova chance hoje. Ela argumentou, ela mostrou o erro, ela mostrou que era pecado, mas ele nada fez, nada com que ela falasse fez com que ele parasse, porque o desejo é imparável. O desejo, enquanto eu não tenho, eu não me satisfaço, nem que eu tenho que derrubar todo mundo. Olha o Brasil, o que está dando. Tem gente reclamando, porque o país tal está invadindo a soberania do Brasil. O país tal foi levantado por Deus como uma nação cristã para intervir antes que nós venhamos a perder toda a nossa liberdade. Deus sempre levanta. Nós oramos pela bandeira do Brasil numa semana, e na outra semana Deus começou a fazer as coisas, porque quando o socorro não vem de dentro, Deus traz de fora. Talvez dentro da sua casa ninguém te ouça, talvez dentro da sua casa você é tido como ovelha negra, as pessoas não acreditam no teu sucesso, e você está acreditando que você não vale nada, que é um zero à esquerda, um Zé Mané, mas de fora alguém se levantará para dizer, levante a tua cabeça, porque a vida não terminou com essa decepção, mas através dessa decepção, o Senhor te fortalecerá para um tempo de novidades que está a caminho, para um tempo de vitória que está perceptível aos olhos, mas você está tão triste, tão cansado, tão desanimada, que não consegue enxergar a plenitude daquele que te estendeu as mãos para mudar o seu destino. Agora ela não tinha mais alegria. A água que afunda o barco é a que está dentro dele. Pode ter uma tempestade para o lado de fora,
A água de fora sustenta o barco em meio à tempestade, mas a água de dentro afunda o barco, porque causa nele um peso que ele não vai poder lutar contra a maré, e aquele peso vai virar e ele vai afundar. Tire a água da mágoa do teu coração, tire a água do desejo de vingança, tire a água do desejo que a pessoa morra, que morra. Meu irmão, quando eu desejo mal, eu estou fazendo mais mal para mim do que para a pessoa. Eu envelheço antes do tempo, a minha pressão desregula, o meu coração acelera e desacelera de uma forma anormal. O meu estômago sente, porque gastrites, úlceras, muitas vezes são doenças psicossomáticas reverberando um sentimento de derrota e de negatividade. Tem muita gente que tem tudo para ser bênção, mas não consegue se desvincular do passado, não consegue esquecer o que passou, não consegue retomar a vida. É preciso retomar as rédeas da nossa vida para que nós não venhamos perder o futuro que está à nossa disposição. Mesmo que o passado seja manchado, o futuro é uma folha em branco. Reescreva a história da sua vida e esqueça daquilo que passou, porque senão você vai ficar ancorado lá e não vai conseguir rumar os teus sonhos e os seus projetos na direção que tem que rumar, naquilo que ainda não conquistamos, naquilo que ainda não nos chegou às mãos. Há traumas de alianças quebradas que influenciam na vida de muitos, trazendo sofrimento e amargura. Quer ver uma coisa? A mulher tirou a carta, sua habilitação, aí ela está dirigindo, de repente ela sai sem dar seta, o outro carro para do lado e grita: ô barbeira, comprou a carta. Ela fala: eu te conheço, segue seu vida. Ela nem sente nada. Mas se o marido disser que é isso, bem, vai bater o carro, ela nunca mais vai dirigir. Porque o marido é a voz que ela confia. Pode todo mundo de fora falar: essa é barbeira, ela nem liga, mas se vier de dentro. Tem muitos filhos desestimulados porque os pais estão dizendo: esse moleque é burro, esse menino aí é meio afeminado, essa menina é xarope da cabeça, a roupa que ela se veste, vai se vestir como mulher, vai usar. Aí aquela palavra está entrando e desestimulando, e a pessoa cresce, o menino cresce, a menina cresce sem o incentivo dos pais. Ela vai procurar incentivo na rua, e o incentivo na rua, ou ele é encontrado através do sexo oposto, para satisfazer a doença e a ferida que está latente na alma, ou ela é procurada no mesmo sexo. Por que vocês acham que tantas meninas em busca do amor em outra menina? Na verdade não é amor, é amparo, é uma âncora. Como psicanalista, nós descobrimos certas coisas quando conversamos com as pessoas, e muitas pessoas que tinham prazer pelo sexo oposto, quando conversavam conosco, nós descobríamos a ausência do pai, traição do pai. Aí ela fala assim: não, minha mãe está sofrendo, eu vou me apegar a outra mulher. Nós conhecemos pessoas que se relacionavam com pessoas opostas, do sexo oposto, que hoje se relacionam com pessoas do mesmo sexo por frustração. Atrizes e artistas, umas até muito conhecidas, só vocês puxar na memória, não preciso dizer nome de ninguém. Se não quiser levar processo, não cite nome. Se jogar no ar, a pessoa fala: está falando de mim, prova. Mas isso está virando moda porque o amor esfriou. Os traumas estão gritando. Se você disser para uma pessoa assim: nossa, mas você é feio, mesmo que seja brincadeira, isso vai ficar guardado na alma. Tem pessoas que associam isso a algo prazeroso. Por exemplo, eu vou associar a minha dor física, a minha dor emocional, à comida. Aí desconta na comida a dor que está sentindo. Outros na adrenalina.
Me lembrei agora da imagem da história daquele padre. O que aquele padre foi fazer? Se encher de balões e subir. Será que ele foi encontrar Deus ao vivo? Não é possível. Na sanidade nós não faríamos isso. Ele sobe no balãozinho, cadê ele? Morreu. Tem pessoas que estão querendo chamar atenção porque a dor está demais. Porque a dor está pulsante, está latente, porque são traumas de alianças. Irmão dela. O outro irmão quer jogar a culpa nela, porque ele é nosso irmão. Você vacilou. Tem muita gente jogando culpa no inocente, fazendo o errado sair como vítima. Tem gente que não conhece os dois lados da história, está defendendo o mentiroso e martirizando quem foi vítima. Ouça os dois lados antes de julgar. Ouça os dois lados antes de falar alguma coisa. Não faça um pré-julgamento. Isso tem matado pessoas. Pessoas têm tirado a vida por causa disso. Pessoas têm morrido por um pré-julgamento. Lembra de uma mulher, não me lembro onde agora, foi um tempinho atrás, que espancaram ela até a morte porque acharam que ela era a bruxa que abusava de criança. Lembra disso? A mulher morreu inocente. Vocês já assistiram o filme Em Busca do Milagre? A Espera do Milagre? Já assistiram esse filme? O rapaz era inocente, puro de alma, porque ele estava tentando socorrer uma menina que fora abusada por um adulto. A polícia chegou e não quis nem ouvir a história dele, foi para a cadeira elétrica. Tem muito inocente morrendo, tem muito inocente pagando um preço, porque pessoas julgam antes de saber toda a verdade. Tamara agora estava desesperada. Como que eu vou andar? O que vão fazer? Porque meu irmão me decepcionou, meu pai não fez nada, meu outro irmão jogou a culpa em mim, mandou eu calar a boca. Alianças quebradas de vidas que influenciam em outras vidas diretamente, trazendo sofrimentos e amargura. A dor, queridos, ela fora lançada sobre a vítima. Já imaginou ela olhando aquele vestido que ela nem tinha usado? Talvez ela tivesse levado para mostrar para o irmão: olha o vestido que eu ganhei. Talvez ela estivesse ali nos seus primeiros menar, quando a menina ela deixa de ser menina e passa a ser moça. Está nos menares, porque para usar um vestido daquele, a pessoa tinha que já ter tido sua menstruação, sua regra, e ela mostrando alegre: olha, quando daqui a um tempo eu vou estar usando isso. Só esperar o menar, porque o menar chega e passa, e eu vou estar usando esse vestido. Talvez levou para festejar, aí o irmão chega, pula no pescoço dela, traz para a cama, abusa sexualmente e cria nela uma ferida. Aquele vestido que era sonho, aquele vestido que era projeto, agora nunca mais seria usado. Eu não sei quem tirou o vestido da sua mão, eu não sei quem estragou a sua festa, eu não sei quem destruiu a sua vida, eu não sei o tamanho da dor que você carrega, as lágrimas que você chora, mas eu conheço um que cura de dentro para fora. Espírito Santo é esse Senhor que cura as feridas da emoção, do coração, e mostra-nos que é possível seguir adiante sem tentar contra a nossa vida, porque há um Deus que renova, há um Deus que restaura, há um Deus que diz: eu tiro vestes de luto e coloco roupas de festa, ornamentos de dança, eu limpo a cabeça da cinza e ponho óleo de alegria. E Ele está aqui nesta noite para mudar definitivamente a sua vida, a sua história e a sua família. Após consumar o ato, o desejo que ele tinha se transformou em nojo. Ele olhou para ela e pensou assim: mulher fácil. Ele abusa da menina e depois passa a ter nojo dela. Vocês perceberam as palavras que nós lemos? Tire esta daqui. Esta significa alguém desprezível, como se ela fosse uma prostituta que tivesse sido
paga para um programa. Tira essa daqui e fecha a porta nas costas dela. Ela não significa nada para mim. Tenho nojo dela. Tenho nojo dela. Ele acaba com o sonho da menina. Ele acaba com os projetos que ela tem para a vida. Ele estraga com o futuro dela, porque nenhum outro homem iria querer casar-se com ela. E ela sai despedaçada e ele a trata como uma prostituta, como se ela tivesse dado em cima dele, como se ela tivesse sido errada. E nós percebemos essa dor, esse nojo que ela sentiu, que ele sentiu por ela. E ele diz ainda: você foi culpada, a culpa é sua, você não vale nada, você me provocou. Ele inventa uma mentira. Tem gente que é tão mentiroso que ele acredita na mentira que ele conta. Você me fez fazer isso contigo. Ela falou para ela: mas eu? O que eu fiz? E aquela confusão na mente dela, e o diabo por fora se mata. Acabou sua vida. Foi o mesmo Satanás que gritou para Judas: se mata. Tem mais jeito para você não. E até para Judas tinha jeito, se ele se arrependesse do que tinha feito. Se ele tivesse clamado por perdão, ele pagaria um preço muito alto. Mas Jesus o perdoaria. Jesus perdoou quem cuspiu, Jesus perdoou quem crucificou, Jesus perdoou quem amaldiçoou, Jesus perdoou quem bateu, Jesus perdoou quem cravou ele na cruz. Ele perdoaria Judas, mas o diabo gritando: não tem mais jeito para você. Esse mesmo demônio está gritando nos seus ouvidos: não tem mais jeito para você, está tudo perdido, acabou. Meus irmãos, essa mensagem era para ter sido pregada semana passada, e Deus acordou hoje para curar as feridas do seu coração, com o sangue imaculado que foi moído através de um homem inocente na cruz do Calvário. E se o diabo está gritando: acabou para você, ele está gritando: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda quem crê em mim, ainda que os sonhos, a vida, a saúde, as finanças estejam mortas, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, 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 viverá. Agora ele joga a culpa na menina. Eu conheci uma história assim. Uma moça muito popular no nosso país, ex-ministra, hoje senadora Damares. O pai dela pastor, levou um homem para fazer campanha, um amigo dele. Eu posso falar o nome porque a senadora já contou essa história muitas vezes. E esse homem de Deus, que foi fazer 3 dias de campanha para o pai dela, que era pastor. Se eu não me engano, no sábado, o pai disse para o rapaz assim: olha, nós vamos ali comprar algumas coisas, vamos no mercado fazer uma feira. Minha filha está dormindo, você não olha ela para nós. O senhor pode dormir à vontade mais tempo, mas nós vamos nos ausentar. O senhor pode ficar à vontade, descansa. O pai tinha tanta confiança naquele homem, que ainda pediu para ele cuidar da filha. Não se me lembra a idade dela, se não me engano, 9 para 10 anos. 8 para 9 anos. Aquele pastor abusa dela. Aquele pastor pega aquela menina à força. E depois de consumir o ato, pega a menina e olha para ela e diz: você sabe que você é culpada de eu ter feito isso contigo, não é? Você me provocou, você sabe disso, não sabe? E entrou na mente dela que ela era a culpada. Nem forma de mulher ela tinha, era uma menina de 9 anos, de 8 para 9 anos. A ministra, hoje senadora Damares, ela com aquela culpa, o pai não acreditou, ninguém acreditou. Não, esse homem é de Deus. Toma cuidado com os homens de Deus que vocês tanto idolatram.
Toma cuidado com esses canalhas travestidos de pastor, adúlteros, safados, mercenários, bandidos, que não respeitam família de ninguém, que só vivem por dinheiro alheio, que estão sempre cometendo o mesmo erro e mesmo avisados, ainda continuam no erro. A vida paga ainda em vida. Toma cuidado com esses safados que vocês colocam dentro da casa de vocês, principalmente quem tem filho. Ela pega um monte de remédio, ela sobe numa goiabeira e ela foi tomar aquele remédio para se matar. Diz a ministra hoje, senadora, ela ouviu uma voz: filha, não faz isso. Filha, eu te amo. Ela ouviu a voz de Jesus. E naquele momento, ela largou os remédios, ela sentiu uma paz interior. A senadora é uma das mulheres que mais luta contra o abuso infantil no nosso país. E o Espírito Santo cura nós. Quando eu olhava para a minha vida, quando eu achava que, olhando para nossa senadora, nessa mensagem o Espírito Santo me fez lembrar a minha vida, quando eu achava assim: ninguém gosta de mim. Meu pai foi embora, meus amigos partiram, morreram. Eu lá naquela overdose, eu não escutei a voz dizendo: filho, não faz isso, mas eu estava morrendo, indo embora, sentindo a morte chegar, vendo o corpo no sofá. Quando alguém diz: volta para o teu corpo, porque eu tenho um projeto em sua vida. Deus curou as feridas da minha alma e me fez estar em pé para dizer a você nesta noite: Ele vai entrar na tua alma e vai curar as feridas, porque você é muito importante para Ele. Ele não errou quando permitiu que você nascesse, porque Ele te ama de verdade. Aleluia. Aqui nesta noite eu posso sentir o teu abraço. Obrigado, Jesus, porque eu não era nada, os traumas gritavam na minha alma, mas hoje eu prego a tua palavra, Jesus. Oh, Tamar, não acabou, Tamar, não acabou. Não é o fim, Tamar. Ele te levanta nesta noite gloriosamente. Fecha os olhos por um momento. Fecha os olhos, sinta a presença. Sinta a presença. Sinta a presença. Sinta a presença de Deus vindo na tua alma. Não acabou, Tamar. Não acabou, Tamar. Não acabou, Tamar. Não desista do seu projeto. Não desista do teu sonho, mesmo que ninguém acredite. Ele não errou quando te fez. Ele não errou quando te curou. Ele não errou quando te libertou. Ele acredita nos teus sonhos e no teu potencial. Sinta-se abraçada pelo Espírito Santo. Sinta-se abraçado pelo Espírito Santo. Vocês são muito importantes para Jesus. Aleluia. Aleluia. Quando falaram que a culpa era dela, ela passou a carregar o estigma da desonra. Mesmo sendo vítima, ela teve um trauma emocional gerado por um ato físico. Deus conhece o coração ferido, e sua justiça não é baseada no que as pessoas pensam, ou naquilo que se vê, mas na leitura de um coração que sangra inconscientemente, de um coração que sangra constantemente, marcado por palavras, por dor. O tempo passa, a vida passa, a infância passa, mas as palavras permanecem, porque nenhuma palavra volta em vão. Toda palavra que sai de
uma boca, ela causa benefícios ou estragos na alma de alguém. Toma cuidado com o que você fala, porque você pode machucar profundamente as pessoas. Deus conhece o coração ferido. Deus conhece, Ele vê o coração que sangra. Jesus é o único que nos aceita como estamos. Ele não nos cobra, Ele não nos julga, mas Ele muda a nossa história, Ele muda a nossa vida. Porém, o maior abuso não foi o físico, foi a ausência da justiça. Quando a justiça falha, o povo chora. Quando o ímpio governa, quando o tirano governa, o povo geme. A injustiça. Nós estávamos ouvindo um fato de uma mulher idosa que tem uma filha especial. Essa mulher tinha que pagar uma multa de R$5.000, senão voltaria para a cadeia, naquele ato de 8 de janeiro. E o doutor, eu acompanho, acho um homem de Deus, embora ele mande alguns para aquele lugar, depois de saudar na paz do Senhor, mas eu acho que ele é um homem de Deus. Quando ele estava gravando a menina traumatizada com quem pôs a mãe na cadeia, a menina especial veio gritando atrás da mãe, e a mãe nem percebeu que ela pegou uma faca. Naquele coração que sofre, naquele coração que geme, a mãe disse: se eu não pagar essa multa até tal dia, eu vou voltar para a cadeia e essa menina vai morrer porque ela não tem quem cuide dela. Muitas injustiças estão sendo cometidas no nosso Brasil, e os olhos de Deus estão de olho, estão vendo todas. De Deus nada escapa, nós vamos ver a justiça acontecer, porque justiça não é vingança, não é como eu quero, não é como eu planejo, não é como eu desejo. A justiça de Deus coloca o ímpio no seu lugar e exalta o justo, mesmo que ele esteja abatido. Nós vamos ver a justiça de Deus no nosso país. E tudo isso começou com uma escolha errada que nós fizemos. Perdoa se tem alguém aqui, mas se alguém aqui votou no comunismo, no aborto, em tudo isso, em 2022, você é culpado disso. Esse sangue também vai ser cobrado da tua mão. E Deus vai te perdoar sim, mas faça certo o ano que vem. Faça certo dessa vez. Pense em tudo que nós passamos nesses 4 anos e não erre de novo. Porque nós corremos um grande risco de não ter volta, de não conseguir sair do poço onde nós entramos, por irresponsabilidade de muitos cristãos que foram avisados e não confiaram nos pastores. A Bíblia diz: crede em mim, estareis seguros, crede nos vossos profetas e prosperareis. Nós regredimos. Tem muita gente traumatizada. Como pode um país que o traficante pega 2 anos, 3 anos, é liberado, e alguém que picha de batom pega 17 anos? Não julgando o mérito, mas como que pode um país como esse, o pobre, ter esperança? Nossa esperança não vem de homem, a nossa esperança não vem do tribunal, a nossa esperança não vem do governo, a nossa esperança vem de Cristo. Ele é a justiça do Brasil, Ele é a justiça da América do Sul, Ele é a justiça do mundo. E se ninguém faz nada aqui, de fora Deus vai levantar uma águia para comer as cobras que estão assolando a nossa nação. Mas então, agora ela se sente abandonada porque ela foi esquecida. Não há justiça. O que incomoda não é o grito do ímpio. O que me incomoda é o silêncio do justo. Quando o justo se cala, Deus não opera. A oração de um justo é falar. Quando o justo se cala por medo, agora é a hora dos valentes se levantarem em oração. Agora é a hora de não concordar com o erro. Agora é a hora de termos a atitude de cristão e orar contra qualquer que seja a afronta, porque Deus responderá. Nós não temos arma, nós não andamos armados, nós não precisamos. A nossa fé é a nossa espada. O nosso Deus é o nosso baluarte.
O que incomoda é isso. Não é o grito, que é o ímpio grito, mas é o inocente se calar, o justo se calar. A igreja de Cristo é a voz de quem não tem voz. Calar-se diante das injustiças é trair o Evangelho. E por último, a justiça de Deus não fala. A Bíblia não mostra Tamar restaurada. A Bíblia não mostra Tamar curada. Mas a Bíblia mostra e demonstra o amor de Deus por ela, a ponto de usar a dor que ela passou para falar conosco nesta noite, através de uma mulher que gritava sem ser ouvida. Quem foi injustiçado e não encontrou alento, pode em Cristo encontrar paz e perdão. Amém. Quem foi injustiçado e só encontrou desencontros e desaforos, pode ouvir uma voz doce e suave e inundar a sua alma nesta noite. Não tem um hino que diz: tua voz é cura? Clamo Jesus e tua voz é cura. A voz de Deus vai entrar na nossa vida. Eu quero, na conclusão dessa mensagem, dizer que hoje Jesus pode curar a tua alma, te dar paz que o coração procura. Ele pode tirar a culpa que está na tua mente, a mágoa e o ressentimento do teu coração. Ele pode te curar totalmente. Se aproxime dele, permita-se ser curado. Fique em pé nesse momento. Eu quero ter uns 3 minutinhos de oração. Feche seus olhos. Permita que o Espírito Santo te leve ao lugar da dor. Pega na mão do Espírito Santo nesse instante e deixa ele te levar até aquele dia difícil, até o dia que aquela palavra foi dita, ou o dia que a injustiça aconteceu. Deixa o Espírito Santo te conduzir. O Espírito Santo é o maior psicólogo que existe. O Espírito Santo é o maior psicanalista que eu conheço. Ele quer te levar até aquele dia que você quer esquecer, para que você possa ouvir pela última vez aquela palavra que te machucou. Independente de quem tenha dito essa palavra, deixe o Senhor conduzir. Dê a Ele as rédeas da sua vida. Não vale a pena continuar armado. Não vale a pena continuar armado. Deixe o Espírito Santo te conduzir. Comece a clamar por Jesus nessa hora e pedir: ajuda-me, Senhor. Fala para Jesus quanto está doendo na tua alma. Pastor, eu não tenho palavra. Deixa a lágrima orar por você. Deixa a tua lágrima gritar por socorro, porque Ele conhece a oração da tua lágrima. A Bíblia diz que um anjo recolhe as lágrimas em taças e leva diante de Deus. Ele conhece a dor da tua alma, Ele conhece a dor da tua lágrima. Jesus, o teu nome cura, o teu nome liberta, o teu nome restaura. Entra neste lugar de dor, entra neste lugar de trauma, entra neste lugar de ressentimento e muda essa história definitivamente, ó Deus, porque Tu és maravilhoso e excelso, Tu és tremendo e poderoso. Agora eu quero te pedir, Espírito Santo, usa quem está do lado dessa pessoa, e este abraço que ela vai levar, vai receber dessa pessoa, melhor dizendo, seja o teu abraço. Abraça uma pessoa que está do teu lado e diga para ela algumas palavras de cura, de restauração. Seja o agente de Deus curando essa vida, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Escuta o que ela está te dizendo, o que Ele está te dizendo. A palavra vai entrar bem fundo. Sinta paz nesse momento, a paz que você não sente há muito tempo. Recebe essa paz, a paz que excede a todo entendimento. Aleluia. Muito obrigado, Jesus. Deixa Ele te curar. Deixa Ele te curar. Ora com essa pessoa. Ora com essa pessoa. Ora com essa pessoa. Aleluia. Deus, aquieta minha alma nesse instante. Deus.
confiável. Eu seja adorador, Pai amado. Que o meu coração te adore em todas as circunstâncias. Ah, meu Deus, eu não quero sair deste culto como eu entrei. Eu quero sair daqui mudado, aliançado contigo, Deus. Cura através desse abraço. Cura através desse abraço. Cura! Cura! Sinta a presença do Espírito Santo. Sinta a presença do Espírito Santo. Sinta isso. Deixa a lágrima cair. Grita. Se desespera. Reaja. Reaja. Reaja, igreja. Reaja, igreja. Reaja, igreja. Salvos, reajam. Mas um Deus zeloso. Muito obrigado, Jesus. Mas a partir de hoje aquieta a minha alma. Senhor, nós somos muito especiais e nem sabemos disso, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Dê uma salva de palmas ao Senhor bem forte. Bem forte. Agradeça a Ele por mais um mês de vida. Ele tem cuidado de ti. Aleluia, aleluia. E o Espírito Santo possa ter falado ao teu coração nessa noite. O Senhor reservou a mensagem da semana passada para essa semana só para falar contigo. Só para te trazer o alento que Ele te ama. Meu Deus, eu estou sentindo uma revolução dentro do meu coração. Sentindo uma emoção forte. Há muito tempo que eu pregava e eu não sentia proximidade. Não que eu não sinta, mas hoje Ele está aqui, do lado, com a mão no ombro, dizendo: pode confiar em mim. Não, vamos gravar assim. Pode confiar em mim. Pode confiar em mim que eu te ajudo. Pode confiar em mim que eu te curo. Pode confiar em mim. Eu nunca te deixei desamparado. Eu nunca falei palavras sobre ti que você não fosse verdade. Você é vencedor, você é especial, você é meu filho. Você vem para o céu comigo. Acalma o teu coração, que eu já estou resolvendo essa palavra. Eu já estou resolvendo essa situação. Descanse em mim. Descanse em mim. Eu sou justo, verdadeiro e fiel. Podemos assentar. Pastora vai subir aqui. Os diáconos já vão vir à mesa. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. 4 na Bíblia. 4 na Bíblia. Ele é uma grande esperança. Os 4 seres, cada ser com 4 rostos. Não eram apenas 4 seres. A visão de Ezequiel capítulo 1, do 1 ao 10, eram 4 seres que tinham 4 rostos em cada um desses. O rosto do homem, o rosto do boi, o rosto da águia e o rosto do leão. Cada rosto simboliza alguma coisa. Leão, autoridade; águia, visão; homem, determinação; boi, mansidão. O evangelho quadrangular surgiu dessa visão de um Deus perfeito, que não deixa ninguém desamparado. Nós estamos há 4 meses do final desse ano. Há 4 meses que você esperava um toque do Senhor no seu coração. Há 4 meses que você esperava uma palavra que falasse profundamente dentro de ti, mas não apenas falasse, mas causasse algo, impacto, uma revolução. E faltando 4 Santas Ceias para acabar o ano, na 8ª, Deus traz uma palavra de cura, de restauração imediata. Hoje nós estamos gravando essa Santa Ceia, que ela é especial. Irmãos, presta atenção. As pessoas acham que não entenderam o significado desse ato.
Santa Ceia significa que eu estou em aliança com Cristo. Que Cristo está aliançado com a igreja. E que um irmão está aliançado com o outro. Quando eu deixo de participar de um culto de Santa Ceia, eu me coloco fora da comunhão com a igreja e com o Deus da igreja. Ou seja, eu estou afastado de Deus. Nesse mês eu não terei a proteção de Deus, porque eu não quis a comunhão. Não é simplesmente ficar em casa porque eu não estou bem. É lógico, o pastor está trabalhando, tem alguém doente que... Mas eu estou falando em geral, não estou citando o nome de ninguém. Mas eu não posso, hoje pisei no rabo do cachorro, ele mordeu o meu pé, não vou na igreja porque eu não estou legal. Se nós formos esperar estar bem para pregar, você não escutaria uma palavra como essa, porque essa semana a sinusite resolveu atacar bravo. Você não escutaria uma palavra como essa. Com todo o respeito que eu tenho, qualquer estúpido serve a Deus em dias bons. Qualquer imbecil serve a Deus em dia de dinheiro, de saúde, de mesa farta. Mas só os ungidos servem a Deus quando as coisas não estão dando certo. Cristão salvo não pode perder a Santa Ceia. Porque se Jesus voltar esse mês, essas pessoas ficam. Não é comer um pedacinho de pão, tomar um copinho um cálice de suco, não. É a representatividade que tem isso, ordenado pelo próprio Jesus. Porque há duas coisas que Jesus ordenou, só duas coisas Jesus ordenou: batismo nas águas e Santa Ceia. E é o que mais a igreja negligencia. Quem é batizado não procura o batismo, e quem é batizado não participa da ceia. Ah, porque eu estou em pecado, eu prefiro ficar em pecado do que me consertar. Se eu estou em pecado e eu não tomo a ceia porque eu estou em pecado, eu já estou dizendo, eu vou para o inferno. É só fazer a leitura da Bíblia, gente. Ah, eu não vou aqui porque tem um evento, tem uma festa. Eu troco. Lembra de hoje de manhã, os líderes que aqui estiveram, lembra do que eu falei? Eu troco Jesus por qualquer coisa. Será que não entra na nossa cabeça o risco que nós corremos negligenciando esse ato? Se não fosse importante, Jesus não o deixaria. Mas as pessoas falam, não, já vou em casa, que é Santa Ceia, como se Santa Ceia não fosse nada. Foi a mesma mensagem de Itamar: fecha a porta e vira as costas para isso aí. Nós precisamos valorizar a Santa Ceia. A Santa Ceia, o pedaço de pão simboliza o corpo moído na cruz. Ele levou sobre si as nossas dores. Os nossos pecados estavam sobre ele. O castigo que nos traz a paz, ele carregou sobre ele. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Aí tem libertação, livramento, cura física e cura emocional. No pão. No suco, no cálice, ressurreição. Certeza que o meu nome está escrito no livro da vida. A certeza absoluta que Ele me ama. Que Ele é Senhor sobre mim. Quando eu como e tomo, se porventura o meu coração parar, a minha alma vai ao encontro dele. Pastor, o que é a Santa Ceia? A Santa Ceia é a união do noivo com a noiva e da noiva com o noivo. Quem tem que tomar a Santa Ceia? Não é quem pode, é quem tem. Tem que tomar a Santa Ceia todos que aceitaram Jesus como Salvador, mesmo que ainda não tenham sido batizados nas águas. Sabe aquele culto que quer aceitar Jesus, que a pessoa levanta, pode vir 10 pregadores, ela vai 10 vezes lá na frente, ela aceitou Jesus 10 vezes, mas nunca se decide pelo batismo. Se ela levantou a mão aceitando Jesus, tem que tomar, tem que participar. E quem é batizado, é obrigação participar disso. Não é se quiser, não é se puder, tem que tomar. E eu vou provar para vocês do texto que eu vou ler. 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 em diante. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isso, imperativo,
imperativo. Fazei isso em memória de mim. Não é se quiser faça. Fazei. Fazei não tem sujeito. É um imperativo, é uma ordem global, é uma coletividade. Fazei isso em meu nome. Como fazer isso em meu nome? Semelhantemente também, depois de encerrar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto, todas as vezes que comerdes este pão e que beberdes este cálice. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A morte, pão, até que Ele venha. Cálice, suco. Portanto, qualquer que comer deste pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue de Jesus. Quem comer indignamente já é culpado. Comer indignamente é comer não acreditando que Ele te salvou. Se comer indignamente já é culpado, imagine quem negligencia e não come. Examine, pois, o homem a si mesmo e depois coma. Examine e coma. Não é examine e se tiver em pecado, como o mês que vem. Examine e coma. Examine o homem a si mesmo e depois coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Por causa disto há entre vós muitos fracos, doentes e mortos. Não discernindo o corpo de Cristo. Poxa vida, eu estou comendo hoje, lembrando o sacrifício e a ressurreição de Cristo. Amanhã eu não posso pecar. Amanhã eu não posso mentir de novo. É assim que nós nos libertamos. Eu ainda tomo uma bebida, estou comendo aqui, então amanhã eu não posso beber. Eu tenho que parar de fumar. Eu tenho que tratar bem meu cônjuge. Eu tenho que cuidar da minha casa. Eu tenho que ter um bom nome e comprar e pagar. Porque eu estou na aliança com Cristo. E tudo de errado que eu fizer, a vergonha não é para mim. A vergonha é dele. Já reparou? O fulano está cantando ali amigado, mas pode isso naquela igreja? Não é a pessoa, é a igreja. E a igreja representa a noiva de Cristo. Nossa, a pessoa fez isso e está lá na igreja, mas a igreja é lugar de doente mesmo. Só que quem já aceitou Jesus precisa começar a mudar a mente. Se eu tenho um temperamento forte, eu preciso me controlar. Se eu tenho tendência a mentir, eu preciso manter a boca fechada. Sabe por que Deus nos deu dentes? Para prender a língua na boca. Se eu sou fofoqueiro, eu tenho que aprender a ouvir menos. Nós estamos conversando um assunto, assim, questão de família nossa. Aí a Cecília foi falar, eu falei para ela assim: ops, bonito já desde pequeno, fofoqueirinha. Cresce assim mesmo para você ver as pessoas afastando de você. Que a gente ensina desde pequeno, então. E minha filha é minha mãe, lá em casa tem que aprender. Se eu falo mal, eu não posso falar mais. Às vezes, nome de pastor é atração na mesa de crente, que sai do culto, reúne na mesa e começa a falar mal do pastor. Pastor, hoje não gostei da pregação. Perto dos filhos. Como que essas crianças vão querer aceitar Jesus quando crescer? Se você fala mal da sua igreja, se fala mal do seu pastor. Nós estamos trabalhando na questão das crianças. Só que, gente, tem coisas que é nossa, nós não vamos abrir. Aí muita gente viu assim, pastor está castigando as crianças. Aí nós chegamos num acordo, as crianças daquelas pessoas lá que falaram, nem aí então. Mas que hipocrisia é essa? Se eu vou resolver, eu tenho que ser o primeiro a dar exemplo. Se eu achei que é errado, eu dei opinião, eu tenho que primeiro a cumprir. E o ímpio lá fora está de olho em nós. As pessoas lá fora estão de olho em você. Estão de olho em mim. Se eu estou ligado com Cristo, a minha segunda-feira pós Santa Ceia tem que ser diferente. Toma cuidado com os desabafos em redes sociais.
as indiretas. Não estou falando para ninguém não, mas quem não quiser, que me bloqueie. Bloqueia você, tira de lá. Estou falando para ninguém não, mas quem falar de mim, Deus vai pesar a mão. Não, Deus não vai pesar a mão coisa nenhuma. Porque Deus não faz vingança. Deus é justo. Então nessa Santa Ceia que nós possamos refletir em quem somos, ligados em Cristo. Qualquer um desses líderes que aqui estão, se um dia eles não tomarem ceia, eles não sobem no altar, eles não trabalham o mês inteiro, porque eles não estão na comunhão. Não pode, eu não posso não estar na comunhão e pôr a mão na sua cabeça. Que bênção eu vou levar para cima? Seja quem for, queridos. O Thales Roberto, que muda para essa igreja, ele não tomou uma ceia, aí ele vem cantar na terça, eu falo, Thales, senta lá. Você, né, aqui não tem negócio de artista não, aqui é para adorar o Senhor. O Marco Feliciano fala que ele ia ser auxiliar nessa igreja, aí no dia da ceia ele não vem tomar, ele fala, pastor, quando eu vou pregar? Só no mês que vem. Pastor, o senhor não leva a ceia para doente? Quem está aqui, o corpo. Mas pastor, quem não veio vai ficar chateado, isso não é problema meu, isso é a verdade que eu estou falando. Quem não está aqui desrespeitou Jesus. E nós temos que parar de ser mimizento, criança, ficar reclamando do que Deus não nos deu e esquecer do que Ele nos deu. A mensagem de ontem foi muito clara a respeito disso. Nós temos que ficar parando, tem que parar de encontrar problema para não vir na igreja, porque tudo é problema quando está no culto. Ah, hoje eu amanheci com uma dor na lombar. Nós estamos aqui desde as 7 horas da manhã, nós estávamos aqui em jejum orando. Nós clamamos por essa igreja e Deus deu um derramar do Espírito Santo de manhã. Foi por isso que você sentiu a presença de Deus agora, por causa da liderança que esteve aqui hoje orando. Ah, mas é tão cedo para acordar. Quem não se esforça não ganha nada. Quem não se esforça só vê os outros conquistando. Quem acorda à tarde bebe água pisada pelo gado. Quer beber água fresca, acorde cedo. Vai na fonte. Antes que o gado seja solto, chega primeiro. Essa Santa Ceia é para mudar a nossa mente. Culto não é uma atração, culto é a minha oferta ao Senhor. Então eu não posso vir no culto e ficar 300 sem aparecer. Por isso deixei gravado aquilo, porque deve ter muito ali assistindo. E não adianta pegar um pedacinho de pão e consagrar em casa, não tem a bênção pastoral. Santa Ceia é tomada na igreja que você congrega, não em outra igreja. Porque é a comunhão da igreja local com os irmãos entre si e com Cristo. A não ser quando você for viajar com a sua família, estiver lá em Ubatuba, aí eu vou te dar uma carta para você procurar o pastor de lá, para você tomar ceia lá. Aí você está na bênção. Mas não é fazer o que nós queremos, está todo mundo fazendo o que quer, do jeito que acha, não quer ouvir nada, só quer ficar bravo com as coisas, se revolta com tudo. A Santa Ceia acaba com isso, porque nós somos um único corpo, cabeça que é Jesus. Então nós precisamos, com todo o respeito que eu tenho à igreja, nós precisamos nos converter. Nós precisamos nos santificar. Nós precisamos ter paz com todos. Setembro, primeiro encontro de pastores aqui nessa nova gestão, vai ser aqui na igreja. Onde no mínimo 8 pastores vão estar aqui orando pela cidade. Nós vamos compartilhar, nós vamos ter comunhão com os pastores. Não é para ter briga de pastor com pastor, igreja com igreja. Aquela igreja lá é exibida porque tem muita gente que fica postando foto. Posta mesmo, posta mais. Basta nós que não postamos coisa nenhuma, tem que ficar quietinho. Vamos, o que está dando certo lá? Pastor, o que você está fazendo aí que está dando certo? Ó, pastor, a gente ora de ponta cabeça. Irmãos, a partir de hoje nós vamos orar de ponta cabeça aqui também. É fazer o que está dando certo no momento. Lá, talvez Deus use aqui. O que é certo lá, é certo aqui. O que é certo aqui, é certo lá. Nós falamos do dia 15 de setembro a 25 de dezembro. Ó, quem quiser o livro, fale com a pastora. Não tem nenhum livro encomendado. Tem um? Ah, então, os líderes.
Nós estamos te dando uma ferramenta para mudar a sua vida, 100 dias para mudar a sua vida. Precisa mudança, gente, nós precisamos mudar a mente. O ano vai acabar e nós vamos terminar como começamos. Cheio de feridas, cheio de mágoa, cheio de marcas, cheio de decepções. E quando o pastor fala assim, ele não está humilhando ninguém, não, estou incentivando vocês são muito inteligentes, vocês são muito especiais para não ser abençoados. Vocês não sabem o que Deus acredita em cada um que aqui está. Você não sabe o quanto Deus confia em você. Que você vai dar certo, que você vai mudar a história, que você vai mudar a vida de pessoas. Então participe dessa ceia. A pastora vai segurar o pão. Vai estar consagrando. Eu já vou estar consagrando o suco também. Aí vocês pegam já, hoje pode comer e beber já, tá? Não precisa me esperar não, já vou fazer tudo agora. Vocês comam e bebam para a glória do Senhor. A senhora vai consagrar o pão e eu consagro o suco. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos, Senhor, este pão, que representa, Deus, o teu corpo que foi moído, Senhor, em amor a nós, Pai. Deus, nós consagramos e dizemos, Senhor, que valeu a pena. E que tudo, Senhor Jesus, toda a dor, todo o sofrimento, toda a humilhação que o Senhor passou naquela cruz, dando o seu corpo para que nós pudéssemos viver. Nós te agradecemos, Senhor, e nós consagramos e trazemos à memória o teu sacrifício, Pai. E eu sei, Senhor, que através do teu corpo, o Senhor fará grandes coisas em nossas vidas, Pai. Nós consagramos a Ti, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Consagra também o cálice que simboliza o sangue de Jesus, que foi dado, entregue por cada um de nós. E através desse sangue nós temos a certeza da ressurreição. Está consagrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Podemos assentar, vocês vão pegar o pão. Espera para pegar o pão e o suco. Aí podem comer e já se ajoelhar quem puder. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Como o pão, pode comer o pão. Quem já pegou, come o suco também. Aleluia. Reconcilie-se com Jesus de todo o coração. Vem tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Todos os pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Pode comer, quem pegou pode comer o pão. Nós adoramos, Senhor, o teu santo nome, Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor, por estarmos, Deus, na tua presença. De podermos, Senhor, ter o privilégio, Deus, de te adorar, Senhor, de te exaltar, Senhor Jesus. Ah, Senhor, muito obrigado, Deus, por ser conosco, Senhor. Muito obrigado, Pai, por nos amar de tal maneira, Senhor, a ponto de enviar o teu Filho, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por aceitar esse sacrifício, Senhor, de ter levado aquela cruz pesada, por ter sido castigado com tantas dores, Senhor, que talvez nenhuma delas eu suportaria, mas o Senhor suportou. O Senhor passou por todas as aflições, por todas as dores. Por
buscamos a perfeição, nós falhamos, pecamos.